Boa noite, irmãos e irmãs. Paz e bem ao seu coração nessa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Que alegria receber você nesse tempo de evangelho, de compaixão, de engajamento na missão do Reino de Deus. Nós somos aqueles que amam a Jesus de Nazaré. E como Igreja Batista da Cidade, Casa da Vida, queremos acolher você, abraçar o seu coração, dizer muito obrigado, especialmente a alguns que viajaram bons quilômetros para estarem entre nós. Quero louvar muito a Deus pela vida do pastor Christopher, Maurício Zagari, que já está com a gente, Carlinhos Queiroz, nosso príncipe, está aqui, pastor Antônio Carlos, e tanta gente boa que ainda chega, mas também pastores amados da cidade, irmãos de outras igrejas, pessoal bonito que veio, conheci o pastor Oséias de Amélia Rodrigues, pastor Roberto veio de Camaçari, não sei se o pastor Silas já chegou, São Bernardo do Campo está ali, meu pastor, que coisa linda, nosso pastor Silas também de Camaçari, enfim, sintam-se todos abraçados, acolhidos por nós. O nosso único desejo nesse tempo é de refletir a partir do Jesus de Nazaré e termos nele o paradigma para a missão da igreja. Mas eu não quero me delongar, eu quero convidar aqui para mais pertinho o pastor Carlinhos Queiroz. Queria pedir uma salva de palmas bem forte. E eu quero falar duas coisinhas aqui. Existe um teólogo chamado Hans Burke, e ele disse que o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. A nossa igreja tem 5 anos e meio, e eu acho que nem você tem essa conta, macho. Em 5 anos e meio, é a 7ª vez que o pastor Carlinhos Queiroz está com a gente. E esse sonho chamado Evangelho com Paixão nasceu num bate-papo na Pousada da Conquista, em que eu, pastor Carlinhos e o William falávamos de um sonho, de um desejo, de no interior da Bahia, abrir as portas para que pessoas de várias partes do norte de Minas Gerais, sudoeste baiano, da nossa Bahia, pudessem ouvir o Evangelho, pudessem ter os seus pés lavados pela diaconia, pudessem ser servidos com o amor do Jesus de Nazaré, e assim sendo, pudessem cumprir a missão em suas comunidades, em suas cidades. No ano passado tivemos a primeira edição, exatamente no primeiro ano de nascimento da Casa da Vida. A Casa da Vida, uma casa de acolhimento, você vai conhecer durante os dias. A casa completa 2 anos no sábado. Estamos no nosso 2º encontro. Acredito que temos mais de 30 cidades representadas. Gente preciosa como você, representando a sua igreja, representando o seu povo, a sua cidade. E isso tem a ver contigo, cara, que tem sido para nós um amigo, um pastor. Te temos como um homem de Deus. Eu sei que você não gosta quando eu digo isso, mas eu digo sempre, mesmo você depois me dando bronca, mas eu, na minha pouca experiência de vida, nunca estive ao lado de alguém que se parece tanto com Jesus de Nazaré, como tenho visto em você. Obrigado. Uma salva de palmas, a palavra está contigo. Você é um anfitrião dessa noite. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vou para casa. Uau. Eu estou naquelas noites assim, honestamente, sendo muito honesto, eu não consigo falar sem falar o que está no coração, né? Mas a noite de ouvir mais o Diamante, de ouvir Antônio Carlos, quero ouvir vocês. Eu acho que o meu dia hoje é mais de escutatório do que de falatório. Quero escutar, quero celebrar a vida, quero celebrar esse momento. Dizer algumas coisinhas rápidas para vocês, né? Quando eu leio o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, a impressão que esses rapazes me dão, que esses senhores me dão, é que eles estão fascinados, encantados, maravilhados com a vida do Jesus de Nazaré. E eles conseguiram, de alguma maneira, quando eu estou nesse diálogo com o texto, ficar fascinado por Jesus, encantado por Jesus. E aí, quando eu começo a pegar os textos e a observá-los mais detalhadamente, algumas coisas eu acho que eles deixam de maneira muito explícita qual é o fascínio, qual é o encantamento. Tem um texto que isso é muito claro. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedece? Então, eles percebem Jesus tendo controle sobre a natureza. Quem é esse?
Até o mar e o vento lhe obedecem. Mas aí o João vai escrever várias coisas sobre Jesus. Ele vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes, que os outros também contaram. Mas aí, se você observar, João não está nem preocupado com a multiplicação do pão e do peixe. Ele está fascinado em dizer que Jesus é o pão da vida. Ele conta a multiplicação do pão e do peixe só como instrumento pedagógico para dizer que Jesus é o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, quem via a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. O milagre da ressurreição de Lázaro é algo extraordinário, mas pode ler o texto direito, que João parece que leva a história da ressurreição como coisa periférica. A intenção dele é dizer que Jesus é a ressurreição e a vida. Então eles estão assim encantados e fascinados por Jesus. Eles estão maravilhados com Jesus. Mas tem algumas coisas que me impressionam, porque você não encontra correspondente histórico. Pelo menos eu tenho vasculhado e não encontro. Eu não encontro em nenhum cenário da história uma mãe grávida, uma senhora já de uma certa idade grávida, e aí se aproxima outra jovem adolescente também grávida, e a criança mexe no ventre da mãe. E o Lucas, como bom médico que identifica esses cenários da vida, observa nessa história que ali estava o Jesus de Nazaré. Ou seja, aquele que impressiona crianças quando ainda está no ventre da mãe. Aquele que faz a criança saltar no ventre materno. E ele vai então por aí, no menino que crescia em estatura, graça, sabedoria e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Me impressiona o fato de que Jesus transitava entre religiosos. Se você ler, por exemplo, Lucas capítulo 4, Jesus transita, está dentro do templo. Ele, na ótica de Lucas, Jesus tem uma caminhada muito fecunda pelo templo. O João Batista é apresentado no templo, é anunciado no templo, Jesus é apresentado no templo, Jesus na juventude lê o profeta Isaías no templo, e aí o poder de Deus vem através do Espírito Santo no templo. Lucas tem esse fascínio, o Marcos não tem muito fascínio pelo templo. Jesus vai 3 vezes ao templo, nas 2 primeiras vezes dá maior confusão e na terceira ele é crucificado. Mesmo assim, o Marcos, no seu jeito contundente, está falando que Jesus transita, ele é fermento nesse espaço. Ele é fermento nesse espaço. Me encanta esses textos mais contraditórios, onde a gente não percebe tanta beleza. O nascimento numa manjedoura. E aí 3 sábios do Oriente, que não fazem parte da cultura daqueles que esperam o Messias, mas possivelmente vasculharam e tinham interesse por isso, é que reconhecem que Jesus é o Messias e visitam a criança. Os pastores, homens nômades que estão dioturnamente trabalhando, possivelmente não têm direito a descanso no sábado, reconhecem que Jesus é o Messias e a criança estava ali numa manjedoura. E aí eles contam a entrada triunfal de Jesus, né, montado no jumentinho, estão encantados com essa coisa tão simples, entrar montado no jumentinho, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Outra cena que me impressiona em Jesus é quando os religiosos trazem uma senhora apanhada em adultério e querem fazer um julgamento daquela senhora, né? E quando trouxeram a senhora, eles não trouxeram porque queriam julgar a senhora, porque eles queriam apanhar Jesus numa falha. E eles querendo apanhar Jesus numa falha, eles tocam o assunto, trazem o assunto, e Jesus, de maneira muito simples, né? De maneira muito simples, acolhe a senhora, ele baixa-se, começa a escrever no chão. Já vi várias interpretações sobre isso, que possivelmente ele tinha escrito amar o próximo como a si mesmo. Eu penso que não. Eu penso que Jesus tem um controle ali, uma espécie de uma utilização de instrumento de controlar essa massa que está descontrolada, porque se um cara ali fizesse o gesto de atirar uma pedra, eu acho que todo mundo iria atirar uma pedra. E como a senhora era o centro, naquele momento, Jesus baixa-se e começa a escrever no chão, e eu presumo que todo mundo desvia a vista e a atenção para ver Jesus escrevendo, e esquecem por um momento a senhora. Eu acho que com isso Jesus consegue controlar aquele espaço de violência, de irritação, que qualquer coisa um começa a quebrar tudo, quebrar o estádio, ia ser pedra para tudo que é lado. Mas o que me impressiona nesse texto, além desse gesto de Jesus, é quando ele diz assim: aquele que não tiver pecado. Sempre que eu leio esse texto, não sei se é como você sempre lê, sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando nos caras que saíram dali dizendo: eu tenho um pecado, não posso atirar a primeira pedra. Mas tem um cidadão que está presente que pode atirar pedra. Se é aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, menina, eu sou o primeiro que vou atirar pedra em você, porque eu não tenho pecado. Então ele poderia atirar pedra.
E ele que poderia atirar pedra, não atirou pedras. Isso me impressiona em Jesus. Ele tinha todo o direito, ele tinha todo o poder de argumentação. Ele poderia ter atirado a primeira pedra. Nenhum dos acusadores atirou pedra em você, minha querida. Eu também, ou seja, eu que poderia atirar, não vou atirar pedra em você. Esse cenário me encanta em Jesus. Isso me fascina. Me fascina em Jesus o capítulo 19 de João, quando Anás, Caifás, Pilatos, os caras estão querendo julgar Jesus, e eles estão preocupados, né? Não com o julgamento de Jesus, eles estão preocupados com a imagem deles, todos eles estão preocupados com a sua própria imagem, e ficam jogando de um lado para o outro, porque eles sabem que o julgamento de Jesus prejudica a imagem deles, dependendo de como eles vão julgar. E o cenário desse julgamento do Jesus de Nazaré termina nas mãos do Pilatos. E eu e o Pilatos temos uma ideia. Eu conheço o Barrabás. Esse cara é perverso. É líder de uma grande facção aqui. Já matou gente, já fez muita perversidade. Se eu colocar o Jesus de Nazaré e se eu colocar o Barrabás, naturalmente esse povo vai gritar dizendo: solta, solta Jesus e crucifica o Barrabás. O texto não deixa isso claro para mim, é mais a minha percepção. Entenda isso muito mais como uma percepção do sentimento do que de uma declaração do texto. Eu acho que quando o Barrabás apareceu, Jesus olhou e disse: Pai, muito obrigado, é mais um que eu vou soltar. Livrei aquela mulher apanhada em adultério e eu vou soltar esse cara. Porque o Pilatos pensava que ele era o protagonista da história. Você é rei dos judeus, tu dizes. E vocês sabem o que eu já falei no templo, vocês já conhecem a minha história, vocês estão perguntando por que vocês querem, mas vocês me conhecem. Para isso vim, para isso nasci. Eu vim e nasci para ser propagador da verdade, é só isso que Jesus diz. E aí o Pilato diz: mas eu posso lhe soltar, se você quiser eu solto você. Aí Jesus diz: moço, assim, usando a linguagem lá do meu Ceará, macho rei, né? Nem o poder você teria se não viesse do Pai. Nem o poder você teria se não fosse eu passando para você. O Pilatos pensa que ele é o protagonista daquele momento. Ele desconhece o poder de Jesus. Ele não sabe que Jesus está controlando tudo aquilo. Quem libera o Barrabás não é Pilatos nem o grito da multidão. Quem libera o Barrabás é Jesus, gente. Jesus poderia argumentar, Jesus teria poder para mudar aquele cenário, para mudar aquele quadro. Não é o Pilatos que está oferecendo a vida de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é uma oferta de Deus, por isso que essa oferta é perfeita. E ele é humano, por isso que essa oferta é substitutiva. Ou seja, está no meu lugar e é perfeita porque vem de Deus e Jesus sabe disso. Ele diz: Pilatos, nem o poder seria dado a você se não viesse de cima. Colocam sobre Jesus uma coroa de espinhos. Eu acho que é outra alegria do Jesus de Nazaré. É a coroa de espinho. Porque eu tenho absoluta certeza que Jesus não queria ter nenhum tipo de design, nenhum tipo de semelhança com o jeito do Pilatos, com o jeito daquele pessoal. Por isso que quando a gente chama Jesus de rei, cuidado para você não estar interpretando Jesus a partir do cenário da monarquia, que inclusive Deus disse que não era legal, e disse isso para o povo de Israel. Então cuidado, porque quando você diz assim: eu sou filho do rei, de que rei você está falando? Você está falando da mesma conjuntura e do mesmo cenário da rainha da Inglaterra, dos príncipes da Inglaterra. Quando você está falando de sou filho do rei, de que rei você está falando? Qual é o rei? O que é que está fascinando João? O que é que está deixando Lucas encantado com Jesus de Nazaré? E aí vou concluindo dizendo para você o seguinte: Jesus vem ao mundo, encanta a gente por tudo isso, e depois ele vai e diz na sua oração sacerdotal, ou no seu relatório final de ministério, ele diz: Pai, eu os envio, assim como o Senhor me enviou ao mundo. Minha palavra hoje à noite é convidar você para ser um seguidor e uma seguidora do Jesus de Nazaré. Simplesmente isso. Meu desafio para você hoje é: seja um seguidor e uma seguidora do Jesus de Nazaré. Para que você termine a vida, olhe para trás e diga: valeu a pena ter vivido. Fui transformado de glória em glória pelo poder do Espírito Santo até a imagem do Jesus de Nazaré. E aí João diz, escrevendo a oração sacerdotal de Jesus, ou o relatório final da vida: assim como tu me enviaste, ó Pai, eu os envio. E aí no texto de
Lucas, saindo um pouco aí do Evangelho de João, lá no capítulo 10 de Lucas, o texto diz que ele enviou 70 de 2 em 2, ou 72, dependendo da tradução. Desculpa se isso foi uma alegoria, mas o Lucas trabalha muito com essas numerologias, os 70 vezes 7, perdoa 70, 70 vezes 7, os 70. Eu presumo que os 70 ali no texto de Lucas capítulo 10, ele esteja se referindo à plenitude do povo de Deus que é enviado e é enviada para ir de cidade em cidade. A ideia de visita essas cidades, anuncia paz nesse ambiente de violência, anuncia que o príncipe da paz vem após vocês. E o texto diz que era para eles precederem a chegada de Jesus. Eles vão e Jesus vem logo em seguida. Nós estamos em vitória da conquista e Jesus vem em seguida. Você chega e ele chega, e você chega anunciando a paz. E você chega dizendo que tem algumas cidades que, se o evangelho fosse anunciado, e eram cidades complicadas, seria uma cidade violenta como Fortaleza, uma das 7 cidades mais violentas do mundo. E se o evangelho for anunciado, o pessoal vai se arrepender, vai mudar de coração, vai mudar do jeito de ser, esse pessoal vai se arrepender. Anuncia arrependimento, mas anuncia paz. Eu quero lhe convidar para ser um seguidor do Jesus de Nazaré. Eu decidi na vida responder a essa cativação do Espírito Santo de seguir o Jesus de Nazaré até as últimas consequências. E claro que eu não estou respondendo isso direito, faço um esforço, pelejo, piso na bola, algumas pessoas me alertam, me animam, mas eu estou querendo de fato seguir o Jesus de Nazaré. Eu estou seguindo ao Jesus de Nazaré numa das cidades mais violentas do mundo, que é a minha cidade de Fortaleza. E aí quando eu olho para Jesus andando com essa senhora que foi apanhada em adultério, trazendo para o seu aconchego, quando eu olho para Jesus, estando ali perto do Barrabás, quando eu olho para Jesus dizendo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, referindo-se a outro bandido que estava lá pendurado no madeiro, porque bandido bom não é bandido morto, bandido bom é bandido convertido, até porque eu e você, mesmo não sendo bandidos, se não formos convertidos, nós somos tão perversos e tão maliciosos quanto qualquer outro bandido. O Evangelho de Jesus está chamando você, convidando você para seguir a Jesus. Eu decidi nesses últimos tempos da minha vida, a dedicar minha vida e o meu tempo a fazer pastoral de consolação, a estar com mães e pais que perdem seus filhos e filhas precocemente por causa da violência. Agora mesmo estou preparando um texto e um livro que vai ser publicado pela Visão Mundial. Não é um livro feito por mim, tem uma outra pessoa que está organizando. Eu estou fazendo o prefácio, mas de uma história que começa em 2004, com garotos e garotas envolvidas que estavam em conflitos com a lei. E agora com os meninos que já têm mais de 20 anos, casado, pai de família, contando a sua história, o que é que aconteceu depois que eles se encontraram com Jesus de Nazaré e como as suas vidas foram mudadas. Evangelho com paixão só gera paixão e só gera compaixão se ele vier batizado pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. A minha oração por mim e por você é que nós sejamos batizados pelo Jesus de Nazaré, que nós sejamos invadidos pelo Jesus de Nazaré, que nós levemos no corpo as marcas da vida do Jesus Cristo de Nazaré. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quero lhe animar a sair hoje à noite desse lugar, como aquele marido que aprendeu a amar o Jesus, ama a sua esposa, ama seus filhos, ama a sua família. O filho que ama os pais intensamente, a esposa que ama intensamente. Você que é sozinho, sozinha, que se ame profundamente. E em se amando, aprenda a amar as pessoas. Que eu e você possamos assumir o compromisso de seguir o Jesus de Nazaré. Quando Felipe e o André perguntaram onde é que ele morava, ele disse, venham, vamos lá para casa. A impressão que eu tenho é que eles foram e nunca mais deixaram de andar com ele. Que você possa andar com Jesus, hoje e sempre. Amém.